Pronto, estamos voltando, para a glória de Deus, né? A glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Vamos, sim, dar início mais uma vez. Eu vi ele. Hã? Eu vi ele. Quem? Eu vi ele. Aleluia, vamos voltando. Irmã Gomes, G. Gomes de Carvalho. Amém, minha querida. Deus abençoe. Vamos, já está começando. Vamos dar início à palavra de Deus. Vamos dar início a esta palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. No quarto estou a meditar. Oh, aleluia. Sofrendo com essa tristeza que não quer parar. Coração tão machucado. Dizer assim. E eu Estou desesperado, querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tuas mãos pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Louvado seja teu nome. Deus é maravilhoso. Oh, oh, oh. E de joelhos eu imploro, ouve o meu lamento. É que na contramão da vida eu quis me esconder, fugindo de tudo e de todos. Era assim o meu lamento. De repente a minha dor me rasgou por dentro. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, Preciso desse amor. Estende tua mão pra mim. eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz. Eu quero ser mais feliz. Contigo, meu Deus. Oh, aleluia. Vai, glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado nas alturas. Querido, esta live geralmente eu faço e salvo ela num canal que eu tenho no YouTube. E às vezes as pessoas ficam preocupadas, às vezes o pregador não quer pregar em live porque não tem um público grande para assisti-los, né?
mas o meu alvo é alcançar as pessoas. Mas através do YouTube eu tenho alcançado muito número de pessoas, né? Tenho alcançado várias pessoas. Muitas visualizações estão lá no meu canal do YouTube, eu fui olhar. Muitas pessoas estão assistindo essa live. Com certeza que é um projeto de Deus para os nossos corações, para as famílias. É uma forma de Deus alcançar as pessoas que não vão na igreja, aí a pelo menos ouvir a sua palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente deve utilizar essa ferramenta para o bem, amém? Vou louvar mais um hino aqui, pedir para minha esposa louvar. Louvar? Não, que eu não sei louvar, né? Eu não sei louvar. Eu louvo, porque às vezes quem tem fôlego, louve, né? Então eu tenho fôlego, não tenho voz, né? Não tenho voz, mas... E esse hino eu não sei, mas minha esposa já vi louvando muito, mas minha filha, e elas vão louvar aqui de fundo. E já depois desse hino, o hino já vai, você já vai entender a mensagem, amém? Vamos lá? Para você entender a mensagem, amém? Você já vai entender a mensagem. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Você louva Ele. É tremendo quando o homem faz questão de agradar a Deus sem abrir exceção. Aleluia. Esse alguém é perseguido, mas é grande favorito para ser honrado por Deus e vencer o inimigo. Certo homem por nome de Mardoqueu, na porta do palácio era humilhado por ser um judeu, mas diante do homem não se prostrava, soberante o grande Jeová. Então a mão mandou-lhe preparar uma forca para o matar, mas naquele dia o rei Assuero o sono perdeu, aleluia, e ficou sabendo que o livramento alguém lhe deu. Olha aí, a palavra já está aí, viu? Mas a mão logo ao chegar, o rei Assuero começou a perguntar: o que devo fazer para o homem cujo rei veio agradar? E a mão falou: pega a veste, põe nele sua coroa, põe nele rei, manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar: eis o homem cujo rei veio agradar. E a mãe então pensou: esse homem sou eu. Aleluia. Mas o rei lhe ordenou: Faça tudo isso para Mardoqueu. é aí que você entra na história. Então adore o leão de Judá, o Amã que lhe persegue, propaganda de graça pra você fará. Seu inimigo fará essa empreitada, ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Se ferramenta contra ti foi preparada, fica tranquilo, Deus te creio assim, mãe Ivone. É isso mesmo. Vai ter virada, Vai ter. vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Oh, aleluia. Eu creio nessa virada. Eu creio. Olha o que o Senhor devia fazer. Pega a veste, põe nele sua coroa, põe nele rei, manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar: eis o homem cujo rei veio agradar. E a mãe então pensou: esse homem sou eu. Mas o rei lhe ordenou: faça tudo isso para Mardoqueu. é aí que você entra na história. Então adore o leão de Judá, o Amã que te persegue, propaganda de graça pra você fará. Seu inimigo fará essa empreitada, ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada. vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Se ferramenta
contra ti foi preparada. Fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada. Amém? Glória a Deus, já fixei aí a palavra da noite, onde está. Eu acho que, se não me falha a memória, é o 17º livro da Bíblia. É um pouco complicado de achar, irmão, porque é um livro pequeno. Aí, às vezes, é difícil de achar, mas já deu uma dica importante. 17º livro da Bíblia. Livro de Esté, capítulo 8, versículo 15. As mulheres amam essa passagem da Bíblia, né? As mulheres amam muito essa passagem bíblica. E eu vou dar início a essa palavra, aonde vocês vão entender. Oi? Ah, eu ia pegar no som de novo. Oh, Jesus. Até avisar com a minha sogra. Oh, glória. Amém? Vamos ver aqui. Deixa eu botar um mistério aqui de um fundo. Porque tem um mistério. Eu tenho um mistério com esse fundo musical que todo mundo já fala que ele parece comigo. O povo fala que ele já parece comigo. Vamos dizer, o povo diz que já é. Que eu prego cantando com esse fundo musical. Glória a Deus. Deixa eu botar aqui para ficar mais fácil no computador para eu fazer a leitura aqui. Deus tem uma palavra para você, irmão. Esta é a hora da palavra de Deus. Amém? É um pouco mais alto. Vou dar um pouquinho mais alto. Vai dar mais alto, tá falando baixo. Não dá para ouvir. Cadê o retorno? Eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração nessa noite. Que está em Esté, capítulo 8, versículo 15. Amém? Sei que os irmãos já... Tem irmão que já está chato de ouvir essa mensagem, né? Está escrito assim: então Mardoqueu saiu da presença do rei com vestes real azul, não esqueça, celeste e branca, como também uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, todos nós conhecemos esta passagem de cor salteado, e todos nós sabemos da história de Esté. Principalmente as mulheres que são amantes da história de Esté. Mas nessa noite eu não quero falar muito de Esté. Esta noite eu quero falar um pouco sobre Mardoqueu, onde as pessoas se centram mais na vida de Esté e esquecem que existe alguém de fundo dessa história chamado Mardoqueu. A Bíblia vai nos dizer que nesta época o povo estava morando na fortaleza de Suzã. Alguns pregadores chegam a dizer que o povo estava vivendo dentro de um cativeiro, e não era bem assim. O povo estava livre, o cativeiro babilônico já tinha se encerrado há muito tempo, e o povo estava ali participando. O rei deu a ordem para quem quisesse ir, fosse embora. Mas a gente sabe que toda mudança causa transtorno. Quem se muda de uma casa para outra, de um bairro para outro, de uma cidade para outra, ou de um país para outro, sabe que mudança traz transtorno. E quando o rei Ciro ele invadiu a Babilônia e libertou o povo do cativeiro babilônio, ele deu o livre-arbítrio de quem quisesse ficar morando ali, que continuasse. E quem não quisesse poderia ir embora, voltar para a sua cidade. E nesta época Jerusalém estava assolada, Jerusalém estava destruída, porque o rei Nabucodonosor, por permissão e ordem de Deus, pela dureza do coração do povo na época, que Deus tinha levantado vários profetas como Jeremias, Obadias, Isaías, Ezequiel, ali para profetizar, para que eles viessem se arrepender dos seus pecados e viessem se voltar para Deus novamente. E o povo não se voltou para Deus, nem se arrependeu dos seus pecados. A Bíblia diz que o povo foi para o cativeiro, passou mais de 400 anos na mão da Babilônia. E quando acabou esse cativeiro, Deus levantou o rei Ciro. Isaías 45 é o palco disso. Quando Deus levanta o rei Ciro e vai para libertar o povo. Quando o rei Ciro destrói a Nabucodonosor e a sua fortaleza, ele acampou ali, ele habitou ali. E deu o livre-arbítrio para quem quisesse ir embora, fosse. Quem quisesse ficar, ficava. E alguns judeus já tinham feito a sua história ali, já tinham feito a sua morada ali, já tinham construído a sua vida, famílias. Uma nova geração cresceu ali.
E o povo não queria mais sair dali, não queria mais sair da fortaleza de Suzã. Afinal, uma cidade que estava bonita, estava fortificada, tinha rei, tinha segurança, e Jerusalém estava assolada, estava destruída. Por isso, alguns judeus preferiram ficar e não saíram dali, mas eles estavam livres, não estavam mais no cativeiro, tinha encerrado o cativeiro. Essa história de Esther aconteceu muitos anos depois do cativeiro babilônico. Já tinha encerrado há anos o cativeiro babilônico, o povo já estava livre, o povo já estava liberto. Então muitos não queriam deixar as suas fazendas, não queriam deixar a sua vida circular e aventurar, começar de novo em Jerusalém. E daqui nasce a história de Esther. Nesta época, o rei ele estava sentado no trono e a sua esposa Vasti, a quem ela tinha se casado, desobedeceu a um chamado do rei. E nesta época, por Vasti desobedecer o chamado do rei, a Bíblia vai nos dizer que Amã, um dos príncipes, e todos os seus conselheiros aconselharam o rei para destituir Vasti do trono e procurar outra rainha para colocar ali no trono na fortaleza de Suzã. E o rei achou por bem destituir Vasti do trono, porque senão todos tomariam. Ele tinha medo que corresse o alvoroço pela cidade e todos viessem fazer a mesma coisa, se comportasse como Vasti se comportou, para que houvesse uma punição. Por isso, Vasti ela foi destituída do trono, e agora ele mandou que tomasse todas as moças da província, e ali estava um homem chamado Mardoqueu, que tomava conta dessa menina chamada Radassa. O nome dela verdadeiramente era Radassa, nome judeu, nome de judia. E quando os soldados vão invadindo a cidade, ele toma todas as moças, todas as virgens, e leva para o palácio para ser preparada, para ali se apresentar ao rei de certa forma, para que o rei viesse escolher uma nova rainha, uma nova companheira, para que viesse se assentar no trono com ele. E a Bíblia diz que nesse momento, o rei ele costumava guardar no além, em um lugar separado, as donzelas, as gazelas, e ali elas eram preparadas por banho de mirra, por joia, ela se embelezava, era cuidada pelos eunucos, para que assim, de tempo em tempo, quando o rei mandava chamar uma, se apresentar para o rei escolher uma rainha para ele, uma esposa. E a Bíblia diz que Esther, ou Radassa, antes de chegar, o rei, o seu primo, porque a sua mãe já tinha falecido, seu pai era morto, foi morto também pelos mesmos soldados da Babilônia. Então, quem passou a criar Radassa foi Mardoqueu, primo de Radassa, criou como uma filha para ele. E nessa leva, Esther foi levada. Só que quando Radassa é levada, o nome dela era Radassa, Esther foi o nome que ela adquiriu depois, foi uma estratégia de Deus. Boa noite, minha irmã, Pai Senhor Jamile, Pai Senhor, meu irmão Ricardo, Deus abençoe vocês aí. Estamos iniciando a segunda parte já e já estamos na mensagem, amém? Mas você vai pegar o melhor ainda. E quando Radassa foi levada, o seu primo Mardoqueu, com medo dela ser descoberta, porque a judia não podia participar se fosse judia, e ele queria que a prima dele fosse selecionada para estar no palácio com o rei. Mesmo se não fosse rainha, se tornaria concubina do rei. Vivia no palácio. E a Bíblia vai dizer que agora ele deu uma ordem, Mardoqueu, orientou Esther, quando chegasse na vez dela, que ela fosse chamada, o nome dela não poderia ser chamado por Esther ou por Radassa, mas deveria ser chamada de Esther, porque era um nome dali da fortaleza de Suzã. Era um nome que eles já tinham por costume de ouvir. E Radassa era um nome judio. E o povo ia descobrir, se chamasse ela de Radassa, ia saber que ela era uma judia. Só que nesta noite eu não quero falar muito de Esther. Eu quero falar deste homem chamado Mardoqueu. Porque Esther, ela foi escolhida. E a Bíblia diz que o rei foi mandando chamar as moças que foram separadas ali, para futuramente o rei escolhesse uma delas para ser a rainha, para ser a esposa do rei. A Bíblia diz que nesse momento o eunuco vai preparando as moças e dá a liberdade para escolher a melhor roupa. Entrava onde ficava guardado os tesouros do rei, e ali ela se cobria de ouro, se maquiavam, se pintavam, elas se adornavam para apresentar-se na presença do rei, para que o rei viesse escolher uma entre elas. E nesta época a Bíblia vai dizer que, passando todas, muitas passaram por ali, e o rei não se agradou de nenhuma. Mas o eunuco,
estava confiante, porque ele viu que Esther tinha uma beleza única. Esther era diferente das outras mulheres. Esther era uma serva de Deus. Esther louvava a Deus. Esther orava ao Deus do céu. E nesta época estava proibido falar o nome de Deus. É por isso que você vai ler o livro de Esther do início até o fim. E é o único livro na Bíblia, é o único livro que o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez. Nenhuma vez você vai encontrar no livro de Esther o nome de Deus, porque estava proibido, porque ele estava vivendo ali em Suzã. Por isso que não se fala o nome de Deus. Se essa história acontecesse na Judéia, em Samaria, em outro lugar, certamente você iria ouvir falar o nome de Deus, porque o povo falava o nome de Deus. Mas neste lugar eles não citavam o nome de Deus. Então não era costume deles. Quem orava a Deus orava escondido. Orava escondido porque era proibido. Tinha que adorar somente ao rei. Mas nessa época a Bíblia diz que chegou a vez de Esther. E o eunuco foi buscar Esther. Mandou que Esther entrasse, tomasse um banho, escolhesse as melhores joias e se apresentasse ao rei. E quando chegou a hora de Esther para escolher a joia para adornar o seu corpo, para se apresentar ao rei, a Bíblia vai dizer que Esther não quis joia nenhuma. Ela disse: eu vou como eu sou. Se o rei tiver de me escolher, ele vai me escolher pelo que eu sou e não pelo que eu tenho. E a Bíblia diz que quando Esther se aproximou, que se apresentou diante do rei, a Bíblia diz que o rei automaticamente, de primeira, se agradou da visão que ele teve de Esther. Por quê? Porque ele viu uma beleza natural. Ele viu uma beleza que ele nunca tinha visto na vida dele. Ele estava acostumado a ver as belezas da vaidade externa. Esther chegou com uma beleza interna, que era do Espírito Santo que estava sobre ela naquela época. O Espírito Santo não adentrava na pessoa ainda, então vivia sobre aqueles que serviam a Deus, né? E a Bíblia vai dizer que o rei escolheu Esther para ser a sua esposa, nomeou como a rainha dali da fortaleza de Suzã. A Bíblia diz que Esther, ela passou a ser escolhida. Só que o primo de Esther, Mardoqueu, passou, desde o dia que Esther foi escolhida, ficava assentado na porta do palácio do rei. Ele não saía da porta do palácio. Esther ficava o tempo todo. Pai Senhor, meu irmão Leandro, Deus abençoe. Uma boa noite, meu querido. Esther ficava o tempo... Mardoqueu, me perdoe, me concentrei em Leandro aqui. Mardoqueu ficava o tempo todo sentado na porta do palácio do rei. Todos os dias entrava gentes importantes e saía, e Mardoqueu estava sentado na porta do palácio do rei. E nesta época, Amã, ele foi nomeado como um dos principais dali para servir ao rei. Ele foi nomeado como um dos príncipes. Ele foi nomeado como um dos grandes na presença do rei, homem da confiança do rei. E Amã, para todos que passavam ali, tinha que se curvar perante Amã. Todo mundo onde Amã passava se inclinava para Amã. Amã se enriqueceu. Amã começou a crescer. E a esposa de Amã dava muitos conselhos a Amã. A Bíblia, as pessoas às vezes têm um ditado que diz que por detrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. E eu discordo disso, não é bem assim. Eu acredito que do lado de um grande homem sempre vai haver uma grande mulher, porque Deus não fez a mulher para estar atrás do homem, nem para estar na frente, mas Ele tirou da costela para andar do lado. Então do lado de um grande homem sempre vai ter uma grande mulher. E a Bíblia diz que Amã, ele ficou feliz, ele ficou tão contente, que ele ia procurar sua esposa e falava tudo o que acontecia no reino do rei Artaxerxes. Toda vez que o rei chamava ele, que elogiava ele, que dava ouro a ele, deu um anel a ele de confiança, né? O anel do rei andava com Amã. Amã era homem da confiança. E a ordem do rei era: aonde Amã passasse, todos deveriam se curvar na presença de Amã, porque ele foi um príncipe nomeado pelo rei. Só que a Bíblia vai dizer que Amã, todas as vezes que ele saía, ele ficava feliz. Mas quando ele passava na porta do palácio, Mardoqueu estava lá sentado na porta do palácio. E a Bíblia vai dizer que Amã ficava enfurecido com Mardoqueu. Por quê? Porque todo mundo se prostrava para Amã, mas Mardoqueu não se prostrava. Mardoqueu não se dobrava. E vivia sendo ameaçado por Amã, porque Amã tinha felicidade quando entrava dentro do palácio, ficava feliz. Quando Amã estava andando na rua, Amã tinha felicidade.
Quando Amã chegava em sua casa, Amã chegava sorridente, alegre, mas bastava Amã chegar na frente de Mardoqueu e seu semblante caía, porque ele espancava Mardoqueu, batia em Mardoqueu, mas Mardoqueu não se curvava. Por quê? Mardoqueu era judeu e aprendeu uma coisa, que judeu, crente, só se curva diante do Deus que fez os céus e a terra. Crente só adora aquele que fez os céus e a terra. Até João, no Apocalipse, quando teve aquela visão do anjo, quando ele caiu que se prostrou, o anjo disse para ele: não se prostre perante a mim, porque eu sou tão servo quanto você, eu vim para te servir. Então nós só devemos nos curvar diante de Deus, só devemos nos render diante de Deus. Amã ficava enfurecido, Amã se irritava com Mardoqueu, porque Mardoqueu tinha postura, Mardoqueu tinha posição, Mardoqueu ele tinha foco, Mardoqueu ele tinha alvo, e Mardoqueu ficava todos os dias sentado na porta do palácio, e ele acreditava porque a sua prima estava lá, e ninguém sabia que Esté era a prima de Mardoqueu, era um segredo deles dois, ninguém sabia desse segredo. E como Esté era uma prima de Mardoqueu, mas foi criada como filha, Mardoqueu passou a conviver sentado na porta do palácio. Isso incomodava Amã, isso tirava a paz de Amã. Todo mundo dava alegria, dava paz a Amã, a esposa dava palavra de confiança, o rei dizia palavras que alegravam o coração de Amã. Mas quando Amã saía na porta do palácio do rei, quem está lá sentado? Mardoqueu. Mardoqueu tirava a paz de Amã, Mardoqueu tirava a alegria de Amã. Porque, como a nossa irmã Ivone colocou aí no comentário, porque a luz incomoda as trevas, e Mardoqueu verdadeiramente era uma luz na porta do palácio do rei. Mardoqueu brilhava na porta do palácio do rei, não tinha beleza física, mas espiritualmente aqui dentro do peito ele tinha uma adoração verdadeira. E Mardoqueu acreditava, eu vou liberar alguma palavra profética aqui, que eu ia guardar para o final, mas eu vou adiantar logo para você entender. Mardoqueu acreditava no seu coração, ele tinha fé que um dia aquela porta do palácio, onde ele via pessoas importantes sair e entrar, um dia ia se abrir para ele. Ei, você não pegou? Pega essa profecia aí, pega essa palavra profética. Uma hora a porta vai se abrir para você. Pode estar fechada, pode estar trancada, pode estar lacrada. Uma hora você tem que acreditar que esta porta vai se abrir para você. A Bíblia diz que Mardoqueu, ele ficava enfurecido com a postura Amã ficava enfurecido com a postura de Mardoqueu. Por quê? Ele estava todo o tempo na porta do palácio do rei e não se curvava, não se dobrava diante de Amã. E Amã ficava irritado, a alegria de Amã se perdia ali. Por quê? Porque as trevas não combinam com a luz. Onde a luz chega, as trevas é dissipada. Jesus disse: vós sois o sal e a luz deste mundo. Nós nascemos para ser uma pessoa diferente, nascemos para fazer a diferença. É impossível você acender um candeeiro e o ambiente continuar escuro, disse Jesus. Antes coloca em cima da mesa para que todo ilumine. Vamos dar um exemplo aqui, eu estou com a luz apagada, mas se eu acendo, olha o clarão que fez. Olha o clarão que fez. Eu deixo a luz apagada, amado, por causa desse foco que fica muito claro aqui em cima, que é onde a luz fica aqui no meu quarto, e aí fica essa claridade muito grande. Mas veja que não chega a incomodar, na parte de cima do celular incomoda as minhas vistas, porque o brilho é muito grande, e por isso eu prefiro apagar, porque incomoda. Assim somos nós, aonde a gente chega a gente incomoda, as trevas não suportam, porque aonde a luz chega, as trevas ela tem que ser dissipada. Aonde a luz chega, as trevas vai embora, e você é luz. Aonde você chegar, as trevas vai embora. Aonde você colocar a ponta dos seus pés, as trevas vão ser dissipadas. Amã tinha tudo que ele queria. Amã tinha o anel do sinete do rei para comprar, para pagar, para fazer o que quisesse, para matar, para levantar, para derrubar. Amã tinha alegria. Amã andava na rua, toda a cidade se curvava diante dele. Mas Mardoqueu não se curvava. E ele chegou para a esposa dele um dia e disse... A esposa de Amã percebeu que ele chegou triste em casa.
Aí a esposa de Amã perguntou: por que você está tão triste? Você tem ouro, você tem prata, você tem uma bela casa, você tem família, você anda na presença do rei, você anda no palácio do rei, você tem segurança, você tem cavalo, você tem dinheiro, você tem liberdade e você anda triste. Chegou triste por quê? Ele disse: eu tenho uma alegria, mas toda vez que eu saio da porta do palácio, tem um homem judeu chamado Mardoqueu que não se curva de mim, não se curva perante a mim. Aí a esposa dele deu um conselho, é simples. Faz uma forca bem alta, 8 metros, e enforca Mardoqueu. A Bíblia diz que naquele momento Amã se alegrou e disse: boa ideia, vou fazer uma forca. E ele foi levantando a forca, e Deus do céu estava dizendo: se eu fosse você, eu fazia mais alto. E Mardoqueu fazendo a forca, e Deus dizendo: aumenta mais a forca, que é para matar um servo meu, porque para matar crente não é fácil. Aí Deus dizendo: aumenta mais a forca, aumenta mais, Amã, vai aumentando a forca. E Amã, com o coração alegre, vaidoso, vai levantando mais a forca. Segundo os historiadores, vai dizer que a forca tinha 8 metros de altura para enforcar um homem pequeno. Um homem que mais ou menos tinha 1,60 m, 1,70 m. E a forca com 8 metros de altura. E Deus dizendo: eu estou gostando da forca, vai matar uns judeus, levanta mais a forca. E a Bíblia diz que ele fez a forca e anunciava a toda a cidade que ia marcar o dia que ia enforcar Mardoqueu ali, se Mardoqueu não se dobrasse para ele. Só que a Bíblia diz que Deus, ele é Deus, minha irmã, minha sogra Dalva. Beijo no coração, Deus abençoe. Já estamos na metade da mensagem, mas vai pegar o resto desse mistério aí. A Bíblia diz que Amã levantou uma forca de 8 metros de altura. E Deus está trabalhando a favor do seu povo, assim como Deus está trabalhando a seu favor aqui agora. As portas que estão fechadas, ela vai se abrir. Porta de aço, porta de bronze, cadeado, ferrolho, isso é nada para Deus. O mar se abriu, imagine o resto. Nem que Deus tenha que descer pessoalmente, mas as portas vão se abrir. A Bíblia diz que naquele momento, Mardoqueu chamou o rei e disse: existe um povo aqui, na província de Suzã, que ele é diferente. Esse povo está incomodando, está crescendo cada vez mais e não paga imposto, porque o rei não deixa que eu venha destruir, matar todo esse povo, e todo o ouro que ele tem eu trago para o palácio do rei. Como o rei Artaxerxes era ganancioso, ele aceitou a proposta de Amã. Por quê? Porque todo o ouro que seria tomado dos judeus ia entrar para dentro do palácio. Só que a Bíblia diz que uma certa feita, Mardoqueu sentado na porta do palácio, tinha 2 eunucos, chefe da guarda, que guardava a porta do rei. Sempre ficava 2 eunucos na porta do palácio, vigiando a porta do rei. E Mardoqueu, uma certa feita, estava ali sentado e ouviu Bigtan e Teres, que eram os 2 eunucos, chefe da guarda, conspirar contra o rei. E eles disseram assim: vamos matar o rei, vamos envenenar a comida do rei. Quando o rei foi envenenado, aí vai levantar-se outro rei. Quem sabe a gente passa a ganhar um cargo maior, porque o rei era duro, o rei era de pouca palavra, e eles queriam denguinho, eles queriam receber cafuné, eles queriam ser bajulado, ele estava querendo aquilo que não era para ele. A Bíblia vai dizer que quando o rei ouviu isso, disse o quê? Todo o ouro deles vem para mim? Então você pode, marca o dia aí e mate todos, extermine esse povo, porque esse povo é diferente e realmente o crente é um povo diferente. Realmente o povo de Deus é um povo estranho mesmo. A Bíblia diz que o evangelho, o poder de Deus é loucura para este mundo, porque Deus pegou as coisas fracas para confundir as fortes, pegou as coisas vil desse mundo para confundir aquelas que são. Verdadeiramente isso é verdade. E a Bíblia diz que ele marcou uma data no dia 10 de Adar para eliminar todo o povo de Deus da terra, para acabar com o povo de Deus da terra. E quando Mardoqueu ouviu a conspiração que estava tendo para acabar com a vida do rei, ele chamou alguém e mandou que entregasse um bilhete para Esther. Chamou um dos eunucos e disse: entregue essa carta para a rainha Esther, só pode ser abrida por ela. Quando essa carta chegou na mão da rainha Esther, o que estava escrito lá? Bigtan e Teres, chefe da guarda que guardava a porta do rei, estava conspirando tirar a vida do rei.
E nisso eles leram, entregaram o rei, e o rei mandou tirar eles dois da porta. Mandou que desse fim neles, que matasse eles. E a Bíblia diz que mataram o Bigtã Teres. Eles foram mortos enforcados, porque estava conspirando contra a vida do rei. E nisso Mardoqueu continuou sentado na porta do rei. Mardoqueu não saiu da porta do rei. Talvez as pessoas entravam e saíam e diziam assim: de que valeu você livrar o rei de morte se você continua sentado na porta? Que presente você ganhou para livrar a vida do rei? Você mandou a carta, livrou o rei de morte e nada aconteceu com você. Tem pessoas que é assim: quantas coisas você já fez e até hoje não foi recompensado? Quantas vezes você já orou e a resposta não chegou? Quantos jejum você fez e a resposta não chegou? Querido, deixa eu dizer uma coisa: quanto bem você plantou e você ainda não viu fruto, dizendo assim: Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas nada me aconteceu. Livrei o rei da morte. Mas Mardoqueu não saiu da porta, ele continuou na posição. Mardoqueu não desanimou. O tempo passou e a mãe está feliz. A mãe disse: um dia, esse aí, se não se curvar para mim, eu mato ele. Dia 10 de Adar está marcada a morte de Mardoqueu e todos os judeus. Aí a Bíblia vai dizer, querido, vamos correr para ganhar tempo, porque temos que encerrar daqui a pouco. A Bíblia vai dizer que Mardoqueu agora escreve uma outra carta para sua prima Esther, que é a esposa do rei. A Bíblia diz que a outra carta que ele escreveu foi o edito que Amã selou com o rei. E a palavra do rei, uma vez dada, não pode voltar atrás, querido. Palavra de rei não se volta atrás. E o rei tinha dado uma ordem: pegue o meu anel e sele, mande carta para todas as províncias, que no dia 10 de Adar, todos os judeus vai ter que ser mortos. Todos os judeus vão ser mortos. A cidade deles vão ser invadida e eles serão mortos, executados. E todo o ouro deles vem para meu reino, vem para o meu palácio. A Bíblia diz que quando essa carta chega na mão de Esther, Mardoqueu disse: não pense você, Esther, porque você agora é a esposa do rei, que você vai ficar livre. Você também é judia. Eles vão saber que você é judia e vão te matar também. Não pense porque você agora é a esposa do rei, porque você é a rainha, que você ficou livre, porque o decreto foi: todo judeu será morto. Então a rainha era judia. Era um segredo, ninguém sabia. E sabendo disso, a rainha Esther se entristeceu, porque ela sabia que no dia 10 de Adar ela teria que ser morta, porque tem que ser fiel a Deus. A identidade dela não poderia mais ser ocultada, porque se ela quisesse ser honrada por Deus, ela teria que honrar o nome do Senhor também. Temos que ser fiel a Deus aonde você chegar. Se você chegar na faculdade, você tem que ser crente. Se você chegar na escola, você tem que mostrar que você é crente. Se você chegar no seu trabalho, você tem que mostrar que você é crente. Aonde você andar na rua, você tem que mostrar que você é crente. Na sua casa, você tem que ser crente. Você tem que ser crente até a morte. Apocalipse diz o quê? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 3:20. O crente ele tem que ser fiel até a morte. Esther sabia que ela não ia poder se ocultar vendo o povo dela perecendo. Mas ninguém poderia se apresentar ao rei sem ser chamado. Porque se apresentasse ao rei sem ser chamado, aquele poderia morrer. E a Bíblia diz que quando Esther leu aquilo, ela se entristeceu. E ela disse: pouca coisa eu posso fazer. Diga a Mardoqueu, meu primo, que eu não posso fazer muito. Por quê? Porque nem a rainha não ficava todo o tempo ao lado do rei. Ela tinha que esperar o rei chamar. E a Bíblia vai dizer que Esther disse que já fazia mais de um mês que o rei tinha chamado ela. A Bíblia diz que já tinha mais de um mês que o rei tinha mandado chamar ela. E ela sabia que se ela entrasse na presença do rei sem ser chamada, sem ser convidada, ela poderia ser morta. O rei, se não apontasse o cedro, ela morreria. Mas se o rei apontasse o cedro, era um ato de misericórdia que o rei aceitava ela. A Bíblia diz que quando Esther resolveu se apresentar ao rei, ela invadiu ali a câmara do rei, porque ele ficava na sua câmara secreta, e o rei estava sentado no trono. Por quê? É do trono que sai toda a palavra de ordem, é do trono que sai toda a sentença, é do trono que o rei dava ordem. O rei tinha autoridade mais no trono, e Esther esperou o rei estar sentado no trono. Enquanto o rei estava sentado no trono, ninguém poderia se apresentar ao rei sem ser chamado. Só ia se apresentar ao rei quando o rei chamava. Se o rei chamasse, era bem-vindo. Se o rei não chamasse,
ele baixava um decreto de morte e aquela pessoa era morta, porque se apresentou na presença do rei sem ser chamado. A Bíblia diz que Esté, ela resolveu ir se apresentar na presença do rei, mesmo sem ser chamado. Por quê? Morrer por morrer, ela ia morrer mesmo. Morrer por morrer, ela já estava morta. O dia 10 de Adar ia chegar, ela ia ser morta. Ela disse: eu vou na presença do rei, se perecer, pereci. Se eu tiver que morrer, eu morro, mas morro honrada. E todos vão saber que eu morri honrando o nome do Senhor. A Bíblia diz que Esté vai, invade ali a câmara secreta do rei. E naquele momento, quando ele invade a câmara secreta do rei, o rei se tomou um susto, os soldados bloqueiam na hora a passagem. E Esté para e pede misericórdia ao rei. O rei teve misericórdia. E quando o rei aponta o cetro para Esté, os guardas tiram as lanças da frente e abrem caminho para Esté, a rainha, passar. E Esté cai de joelho diante do rei e diz: ó rei, eu queria falar com o rei algo importante. E o rei diga: Esté, fale tudo quanto você quiser. Até metade do meu reino, até metade, sabe o que é metade do reino? Metade. Tudo que o rei tinha, ele disse: eu te dou a metade. Peça o que quiser. Esté disse: não, eu só quero fazer um banquete para o rei amanhã. E só quero um convidado, Amã. Ai, aumentou a vaidade de Amã. A Bíblia diz que quando Amã ouviu isso, o que? A rainha convidou o rei, somente eu, para o banquete. A rainha só convidou eu e o rei para tomar vinho. A rainha não convidou mais ninguém, só vai eu e o rei. Vamos para o jardim do palácio, fazer um banquete, uma festa. E o convidado especial que a rainha Esté convidou foi eu. Amã ficou orgulhoso. Amã subiu o seu ego. Aí Amã sai do palácio correndo para contar a sua esposa. Passa por Mardoqueu e aponta o dedo e diz para ele: o seu dia está chegando, a sua hora vai chegar. E ele disse: agora a alegria que eu tenho ninguém vai tirar. Correu para sua esposa e disse: estou muito feliz hoje. Por quê? Porque Esté, a rainha, ofereceu um banquete para o rei e só eu fui convidado, só eu fui escolhido. E a rainha fez um banquete, coisa linda, maravilhosa. E na hora ela disse: eu tenho um segredo para revelar para o rei. E o rei ficou curioso. O rei disse: então, Esté, me diga logo o que é que tu queres. Que segredo é esse? Esté disse: ainda hoje não posso revelar, mas amanhã, nesta mesma hora, nesse mesmo lugar, darei outro banquete ao rei. E o convidado especial só é Amã de novo. Amã ficou muito feliz. Afinal, não era um convite qualquer, irmão. Não era qualquer pessoa que estava convidando Amã, era a rainha Esté. Aí Amã vai para sua casa feliz de novo. O povo passa na rua, reverência para Amã, se curva para Amã, todos se curvam diante de Amã. Aí a Bíblia diz que nesse momento, a Bíblia diz que Deus invadiu, antes de acontecer o banquete na noite anterior, Deus, ele invadiu o quarto do rei Assuero e tirou o sono do rei Assuero. Naquela noite Assuero não conseguiu dormir. Por quê? Porque Deus entrou dentro do quarto dele. Deus invadiu o quarto do rei Assuero e ele não conseguiu dormir. Aí a Bíblia diz que o rei mandou chamar um dos eunucos e disse: traga uma história das crônicas para que venha ler para mim, para ver se meu sono chega. Me conte uma história das crônicas, porque rei tem memória. Rei, ele anotava tudo, as crônicas. Ele tinha um escrivão que ficava anotando tudo o que acontecia ali na fortaleza de Suzã. Tudo que chegava ao conhecimento dos escrivãos, ele escrevia. Diferente da gente. A gente, quando acontece alguma coisa com a gente quer correr pro Instagram, pro Facebook, o WhatsApp, vai contar, vai explicar lá, vai contar: estou doente, estou triste, estou alegre. Aí chega lá no Facebook e fica contando nossos problemas. E fica lá detalhando os nossos problemas. Mas o rei não, o rei é diferente. Ele guardava escrito nos livros das crônicas. O livro das crônicas era o livro dos reis, onde se guardava a memória dos reis. O livro das crônicas era a memória dos reis, no tempo dos reis. Diferente da gente, que a gente não tem memória, rei tem memória, rei guarda a memória. E a Bíblia diz que o rei mandou um eunuco trazer um dos livros para ler. Aí quando o eunuco está lendo, olha que Deus maravilhoso, Deus estava dentro do quarto do rei, irmão. Estou me arrupiando aqui. Deus estava dentro do quarto do rei. Sabe o que é isso? Deus estava dentro do quarto do rei para lembrar o rei que alguém lá fora teria que ser honrado, que a porta do palácio teria que abrir para alguém lá fora. Tinha alguém que estava sentado na porta há muito tempo. Tinha alguém que fez favor para o rei há muito tempo. Tinha pessoas que varriam a igreja há muito tempo. Tinha pessoas que adornavam a igreja há muito tempo. Tinha pessoas que oravam há muito tempo.
Deus queria lembrar o rei que alguém jejuou. Deus estava querendo lembrar o rei que alguém honrou ele. E Deus aí para dentro do quarto do rei, de frente para o rei. Deus tirou o sono do rei. Aí o rei sem sono diz, traga o livro das crônicas, lê uma historinha para mim, eu preciso ser mimado. Mas só que quem está dentro do quarto do rei era o Deus Todo-Poderoso. Quem está dentro do quarto do rei? O Deus que não falha, o Deus que não erra, o Deus que cumpre as promessas, que vela pela sua palavra, estava dentro do quarto do rei, querido. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não importa o tamanho do seu problema, não importa a sua enfermidade, quem é ela diante de Deus? Se Deus tiver que entrar no lugar onde você está agora, Deus vai entrar. Deus vai aonde as pessoas que te perseguem, Deus vai estar lá parado em pé também, dizendo, ei, o problema que você está para resolver, é eu que vou resolver. Entendeu esse mistério aí? Aí Deus entra no quarto e tirou o sono do rei. Aí quando Deus está lá tirando o sono do rei, Deus coloca no coração do rei que o eunuco traga os livros das crônicas e lê para ele uma historinha. Só que era Deus que estava lá dentro. Ele não sabia que Deus estava no quarto dele. Deus desceu no quarto do rei só para lembrar de você. Deus desceu na câmara do rei só para lembrar de você. Deus tirou o sono do rei só para lembrar de Mardoqueu. Você não está entendendo o mistério dessa palavra, irmão? É forte. Deus vai tirar o sono de alguém por causa de você. Deus vai lembrar alguém que você é importante. Deus vai entrar dentro do quarto de pessoas importantes para lembrar que você é alguém, que você está na porta esperando a porta se abrir. Deus vai lembrar o anjo que você está na porta esperando lá, ó Miguel. Está lá na porta esperando, Miguel. Quanto tempo essa pessoa está ali na porta sentado? E a porta que você está batendo é a porta de Deus. Ele estava na porta do rei Assuero. E Deus dentro do quarto do rei Assuero. Mardoqueu sentado, perseverando. E quem está dentro do quarto do rei? Enquanto alguém está sentado na porta, Deus está lá resolvendo o seu problema. Enquanto você permanece na porta batendo, a porta que está fechada, alguém está lá dentro. Deus estava dentro da porta. A porta vai se abrir, irmão. Enquanto Mardoqueu está sentado do lado de fora, o Deus de Mardoqueu está dentro de casa. Entendeu o mistério aí? Você pode estar do lado de fora agora, mas Deus está dando a ordem lá dentro que essa porta vai se abrir para você entrar. Você pode estar do lado de fora agora. Alguém projetou alguma coisa, fez alguma coisa e deixou você de fora. Tenha calma, é o tempo de Deus. Mas eu plantei, irmão, já faz anos. É porque a sua árvore vai crescer muito e vai dar muito fruto. Nem toda árvore cresce de vez. Bambu, para nascer, ele cresce primeiro 6 metros para baixo da terra, para depois subir. Quando o bambu nasce, você pode olhar, pode vir um vento que for, balança para lá e para cá, mas não cai. Porque tem raiz, tem raiz lá embaixo. Aí Deus dentro do quarto do rei assim, ó. Aí o eunuco procura, aí Deus traz o livro. Deus disse, não, leia esse. Hoje eu quero que leia esse. Aí quando o eunuco vai ler para o rei, o que está escrito lá? Certa feita, um homem chamado por Mardoqueu, sentado na porta do palácio, ouviu 2 dos eunucos, chefe da guarda, conspirar contra a vida do rei. E ele avisou, mandou uma carta pela rainha, que Bigtan Teres naquele dia iria tirar a vida do rei. Aí o rei perguntou, vem cá, e cadê esse Mardoqueu? Cadê Mardoqueu? Aí o eunuco disse, ainda está sentado na porta. Não fizeram nada para ele? Não fizeram nada. Não lembraram dele? Não lembraram dele. Não deram nada a ele como gratidão do rei, pela vida do rei. Se eu estou vivo, é porque Mardoqueu intercedeu pelo meu livramento. Tem pessoas que só estão vivos hoje porque você está intercedendo. Ei, toma essa palavra aí. Receba essa palavra. Tem pessoas que só está de pé hoje porque você está intercedendo. A pessoa pode estar até lá dentro, mas você está do lado de fora intercedendo. Tem pastor que só é pastor de igreja hoje, a sua igreja está cheia porque você está intercedendo. Aí ele te deixou do lado de fora. Ele colocou pessoas da alta confiança, pessoas importantes, pessoas de luxo, né, lá na frente. Aí você olha assim, trabalhei tanto tempo e eu continuo do lado de fora. Aí Mardoqueu disse, vê se tem alguém da minha confiança aí no corredor do palácio e manda que vinha até a minha. Aí o eunuco disse, Senhor, a esta hora da noite, a esta hora da madrugada, certamente não tem ninguém no palácio, todo mundo já foi dormir, só os soldados. Só que Amã costumava ficar beirando o quarto do rei, porque ele gostava de ser chamado, ele almejava o segundo lugar. E quando os soldados saem, olha quem está no corredor? Amã.
o Agazita. Aí chamaram Amã. Ei, Amã, o rei manda chamar. Pensa na alegria de Amã. Pensa na felicidade de Amã. Amã disse, o rei mandou me chamar a esta hora da noite? Com certeza vai me dar mais honra ainda. É hoje. É hoje que todos vão saber quem eu sou diante do rei. É hoje que o rei me exalta mais ainda. O rei para me chamar uma hora dessa é porque eu sou muito importante. Aí o rei chamou Amã e disse, Amã, o que eu devo fazer para o homem a quem o rei deve honrar? Aí Amã disse, certamente esse homem sou eu. Se eu fosse o Senhor, dava vestes reais a ele, dava o teu cedro, colocava uma coroa na sua cabeça. Aí o rei disse, boa ideia, Amã. Amã disse, tem mais. E bote ele montado num cavalo real. O rei disse, gostei da ideia. Deixa eu botar o carregador, minha bateria tá enfraquecendo, senão a gente vai perder a live. Aí o rei disse, gostei da ideia. Boa ideia essa. Dá um cavalo para ele real. Aí Amã disse, tem mais, rei. Não é só isso não. Pega um cara importante, da sua confiança, e que este homem não precise nem bater no cavalo para ele andar. Que ele venha andar por toda a província, e o homem da sua confiança vai puxando o cavalo. E vai dizendo assim, este é o rei a quem o homem, esse é o homem a quem o rei quer honrar. Este é o homem a quem o rei quer honrar. Ouvindo isso, o rei Assuero disse, gostei da ideia, Amã. Aí Amã disse, certamente, em seu coração, né? Certamente esse homem sou eu. Certamente o rei vai me honrar. Só que a Bíblia diz, quando Amã perguntou, rei, e quem é este homem? Aí o rei disse, Mardoqueu. Aleluia. Amã, quando ouviu a palavra Mardoqueu, o céu dele caiu. As trevas dele caiu. O semblante de Amã morreu. Amã disse, como? O homem que eu quero matar é o homem que eu vou ter que honrar. E quem vai carregar, rei? Aí o rei disse, você vai puxar o cavalo. É você que vai arrastar ele e vai sair gritando pela rua. Assim faz o rei ao homem a quem ele quer honrar. Aleluia. Mardoqueu sentou o tempo todo na porta. Aí Mardoqueu viu de madrugada a porta se abrindo, ó. Ó a porta se abrindo aí, ó. Ó a porta se abrindo. A porta do rei se abriu. A claridade bate no olho de Mardoqueu. Ele estava cochilando na porta do palácio de madrugada. E quando a porta abre, os eunucos tiram a lança da frente. Aí Amã aparece, Mardoqueu já ficou triste. Disse, vou tomar porrada. Agora eu vou apanhar de novo. Aí Amã, Mardoqueu, não vou nem olhar porque vai me bater. Amã, Mardoqueu, não vou olhar porque eu vou apanhar de novo. Toda vez que ele sai, ele me bate, ele me chuta. Aí Amã, Mardoqueu. Ele chegou bem de perto, aí se abaixou, porque Mardoqueu ficava sentado na porta do palácio, é o que a Bíblia diz. Então eu posso falar com certeza nisso. Ele teve que se abaixar e se curvar. Mardoqueu, o rei mandou te chamar. Mardoqueu olhou, o quê? Aí Mardoqueu, o rei mandou te chamar. E tem mais. Ele disse para pegar você, colocar umas vestes real, uma coroa na sua cabeça e sair puxando você pela rua, para que todos vejam. Este é o homem a quem o rei se agrada. Esse é o rei a quem o homem, esse é o homem a quem o rei quer honrar. Aí Mardoqueu olhou para a mãe e disse, não, você deve estar de brincadeira, você deve estar gozando comigo. Você sempre me bateu, você sempre me castigou e agora você está dizendo que o rei quer me honrar. E tem mais, quem vai puxar o cavalo sou eu. Aí lá vai Mardoqueu, montado no cavalo, coroa na cabeça, cedro do rei na mão, ó, na mão, e Amã puxando o cavalo e gritando, anunciando, esse é o homem de Deus, esse é o homem vitorioso. As pessoas que quiseram ver a sua derrota, eles vão ter que denunciar a sua vitória. A porta que Mardoqueu estava sentado por muitos anos se abriu. O rei lembrou de Mardoqueu, assim como o rei está lembrando de você nesta noite, assim como o rei está lembrando de você nesse momento. Deus está dizendo, eu não esqueci de você. Isaías 49:15. Pode porventura uma mãe que amamentou seu filho e carregou ela no seu ventre esquecer dele? Todavia eu não me esquecerei de ti, pois tenho o vosso nome agravado na palma das minhas mãos, estão perante os meus muros todos os dias. Deus não esqueceu de você. Você que está dizendo, parece que Deus me esqueceu.
esqueceu. Você que está dizendo, parece que Deus não liga mais para mim. Ei, chegou a hora, chegou o tempo, chegou a sua vez. A porta vai se abrir. A porta se abriu agora para Mardoqueu. Mardoqueu entrou no palácio. Mardoqueu, de tanto ficar ali perseverando na porta, ei querido, continue batendo na porta. Aquele que bate, a porta abre. O que procura, encontra. O que busca, acha, disse Jesus. Continue batendo na porta. Continue na porta. Ainda que as pessoas venham se incomodar da sua postura, ainda que as pessoas venham se incomodar da sua posição, o cargo que você ocupa hoje está incomodando. Deixa incomodar. Se você é alguém na igreja e alguém se incomoda, deixa incomodar. Uma hora a porta vai se abrir para você e todos saberão que você é alguém segundo o coração de Deus. Eles vão ter que saber. E como se não bastasse, a porta se abriu. Aí Amã, mandou vestir Mardoqueu de rei. Agora Mardoqueu disse: mas eu nunca montei em cavalo. Amã disse: não precisa não, sabe não, só sobe em cima. Por quê? Como é que ele vai andar? Eu vou puxar para você. Eu vou puxar para você. Aquele que queria matar Mardoqueu disse: hoje é o dia da sua vida. Hoje é seu dia de glória. Hoje é seu dia de honra. Aquele que queria te ver lá dentro de um buraco vai ter que te ver de pé. Agora quem está em cima do cavalo, quem está lá em cima e quem está cá embaixo? Oh, aleluia, aleluia. Amã está lá embaixo, Mardoqueu está lá em cima. Amã está como servo, como escravo, puxando o cavalo. Mardoqueu está lá como rei, com coroa na cabeça, ali a história, com o cetro do rei na mão, está com autoridade. Mardoqueu tinha autoridade, porque o cetro era a autoridade de Deus, irmão. E Deus está fazendo isso com você nesta noite. Aí, se eu concluir, Mardoqueu volta, entrega a roupa do rei, entrega a coroa, o cetro, viveu um dia de glória. Um dia de glória ele viveu. Nesse dia de glória, no dia seguinte é o segundo banquete. Aí a rainha Esté se apresenta. Eu digo: o que foi, Esté? Esté disse: é porque Amã mandou matar todo o meu povo, todo o povo. E o que é que você tem a ver com isso? Eu também sou judia. E agora? Aí o rei se enfureceu com Amã. Amã disse: eu nunca conspirei contra a senhora. Conspirou contra a rainha. Aí o rei Assuero disse: pegue Amã, enforque ele na forca que ele fez para Mardoqueu. Ele não fez uma forca para Mardoqueu? Enforque ele. Aquele que armar uma cilada para você vai cair nela. Aquele que armar contra você vai cair nela. Por isso eu li no versículo 15, como foi que estava ele? Como estava ele? Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real azul, celeste e branca, também com grande coroa na cabeça e capa de linho. Agora o príncipe é Mardoqueu. O anel que estava no dedo de Amã foi enforcado. E o anel de Amã passou para Mardoqueu. Tudo que era de Amã passou para Mardoqueu. Quem queria te jogar no buraco vai cair nele. Amém? Como já está encerrando a live, só tenho 2 minutos. Esta é a palavra profética que Deus mandou liberar para seu coração. Continue na porta do rei. Ela vai se abrir para você. Mardoqueu saiu da porta, vestido de pano de linho de saco. Protesto para ser príncipe. Versículo 15 do capítulo 8, veja. Ele agora está com veste real. Ele agora tem coroa na sua cabeça. Porque ele perseverou, não saiu da porta do rei. Não saia da porta do rei. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Já estou encerrando a live. Mas continue na porta. Que uma hora a porta vai se abrir para você. Esta é a palavra profética que Deus liberou ao meu coração. Tudo que era de Amã passou para Mardoqueu. E Deus vai fazer isso com você. Amém? Receba essa palavra. Eu queria pregar mais, mas não vai dar tempo, porque vamos encerrar, que só tenho 1 minuto. Mas foi o suficiente para o Senhor, meu evangelista Milton. Já estou encerrando, já está no final, mas amém. Depois eu vou enviar essa mensagem, vocês assistem novamente, que eu vou postar no meu canal do YouTube. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado de coração por cada um de vocês. Sexta-feira estamos aqui de volta. Sexta-feira estamos de volta com mais uma live das 8 às 10 da noite. Amém? E fica na perseverança, irmão. Persevere, que a porta vai se abrir. Assim como abriu para Mardoqueu, a porta vai se abrir, porque Deus tem memória. Deus não esquece dos seus. Deus não esqueceu de você. Você está gravado na palma da mão dele. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por essas almas, por essas vidas, meu Deus, que aqui permaneceram conosco nessa live. E essas pessoas que vão ser tocadas depois, onde vai ser compartilhada, meu Deus. Que o Senhor possa estar, meu Pai, honrando essa pessoa. Essa pessoa que intercede por esta família. Meu Deus, essa casa, meu Deus, esse marido, essa filha. Meu Pai, eu tenho certeza que hoje é noite em que o Senhor vai abrir as portas que estão fechadas.
para essa pessoa que está perseverando, para essa pessoa que não sai da tua presença, que está constantemente na presença do Senhor, na porta do Senhor batendo. É porque ela crê, meu Deus, que a porta vai se abrir. É o que eu te peço e te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Sejam todos abençoados em nome de Jesus e a porta vai se abrir. Que a graça, a paz e as doces comunhões do Consolador Espírito Santo esteja com cada um de vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. Você diz amém. E a live já está sendo encerrada. Muito obrigado. Beijo no coração. Até sexta-feira. Convide os irmãos, convide pessoas para estar assistindo conosco. Sexta-feira, 8 da noite. Uma live com a palavra diferenciada, com a presença de Deus. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau. Beijo no coração. Vou estar postando no YouTube e compartilhando para cada irmão depois. Amém? Deus abençoe, meu amado. Tchau, Pai, meu querido.